Efésios 2, versos de 1 ao 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em seu capítulo 14, intitulado Da Fé Salvadora, a Confissão de Fé de Westminster apresenta a seguinte sentença em suas primeiras palavras: a graça da fé, pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de sua alma, é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Note como a confissão aponta a fé como uma graça, porque ela vem até nós como um dom de Deus, algo que não podemos comprar, obter ou merecer de maneira alguma. A definição comum dada na teologia para a graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, Deus nos conceder aquilo que não merecemos. Antes da queda, Adão tinha a capacidade de responder com fé a Deus, sem a ajuda da graça. Mas após o pecado, o homem não possui mais essa capacidade. Por isso, a graça é um pré-requisito absoluto para satisfazermos as exigências de Deus. A fé exigida para agradarmos a Deus não é algo que podemos produzir de nossa própria capacidade. Se devemos ter a fé salvadora, Deus tem de mudar a nossa disposição de coração. Na ordem da salvação, a fé vem antes da justificação. A fé não é o fruto da justificação. A justificação é o fruto da fé. Mas há ainda um evento que precede a fé. Trata-se da regeneração, o nascer de novo, nascer do Espírito, ou ainda nascer do alto. A regeneração é a operação pela qual o Espírito Santo muda, divina e sobrenaturalmente, a disposição de nosso coração. Nascemos com um coração duro, espiritualmente morto. O novo nascimento acontece quando o Espírito Santo vem a uma pessoa que é espiritualmente morta e lhe dá vida. A ideia popular evangélica é que para ser nascido de novo é preciso ter fé. Portanto, a concepção geral é que a fé vem antes do novo nascimento. Este conceito implica que em nossa condição caída, enquanto ainda estamos mortos em delitos e pecados, podemos crer para que sejamos novas criaturas. Acontece que, segundo o ensino do Novo Testamento, se entregues a nós mesmos em nossa morte espiritual, jamais nos inclinaremos para as coisas de Deus. Como Jesus disse, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. A razão fundamental por que alguns respondem com fé ao Evangelho, mas outros não, é que alguns são regenerados pelo Espírito Santo e outros não. Mas por que o Espírito Santo não traz vida a todos? Bem, esta pergunta nos leva à doutrina da eleição. A fé salvadora está ligada à eleição. Nem todos são capacitados a se tornarem crentes, somente aqueles a quem Deus determina dar o dom de capacitação. Esta é a essência da doutrina da eleição. Quando o apóstolo Paulo explicou essa doutrina em sua epístola aos Romanos, ele antecipou um questionamento da parte de seus destinatários, e sua resposta está em Romanos capítulo 9, versos 14 e 15. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus decretou que teria misericórdia de quem ele desejasse ter misericórdia, e que ninguém poderia exigir que ele concedesse igualmente
seu dom da graça a todas as pessoas. O maior ato de misericórdia que Deus realiza é dar o dom da fé. Embora os cristãos compartilhem com toda a raça humana de uma natureza caída e corrupta, eles receberam este benefício inefável de serem vivificados pela graça de Deus, pelo qual foram redirecionados para não mais andarem segundo as vontades da carne e os desejos da mente. Em outras palavras, os crentes foram redimidos ou resgatados, enquanto ainda eram por natureza filhos da ira como todos os demais. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quanto a esta declaração, há uma grande controvérsia teológica sobre o que Paulo quer dizer com isto não vem de vós. Afinal, o que é que não vem de nós mesmos? A graça ou a fé? Bem, muitos concordam que não podem ter fé sem graça, e que a graça não é proveniente de si próprio, e sim dádiva de Deus. Entretanto, acreditam que a razão por que algumas pessoas são salvas e outras não é que algumas dizem sim à oferta da graça, enquanto outras dizem não. No entanto, quanto à expressão de vós, os maiores eruditos afirmam que, de acordo com as regras da gramática grega, só há uma resposta possível para esta pergunta. Na estrutura gramatical deste texto, o antecedente da palavra isto é a palavra fé. Logo, o apóstolo está dizendo que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que esta fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Em síntese, o que Paulo quis dizer é que todo o processo de salvação é obra exclusiva de Deus. Ele escolhe aqueles que virão a crer, e ele os capacita para que possam crer e serem salvos. Quão grande é a sabedoria e os decretos do Senhor! Glória eterna seja dada a Ele, pois somente Ele é digno de toda honra e majestade. Finalizo com mais palavras de Paulo, para que não reste dúvidas acerca da soberania de Deus e seus propósitos. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Romanos capítulo 9, versos 16, 18, 20 e 21, respectivamente.